Então, vou mostrar para vocês hoje como é que vocês utilizam esse componente que a gente tem aqui na Fiction, que é o Requester. Basicamente, o Requester você consegue fazer chamadas HTTP para outras APIs. Então, caso você queira utilizar um aplicativo ou uma API que não tenha na Fiction, você consegue através desse componente. Então, qualquer aplicativo que tenha API, você consegue utilizar na Fiction. Lembrando que esse aqui é um processo um pouquinho mais complexo, tá? Envolve um pouquinho de conhecimento, mas a forma que eu vou mostrar hoje para vocês vai com certeza ficar mais tranquilo para vocês utilizarem a API de vocês, tá? Lembrando que o Requester, você consegue pegar ele aqui em componentes, tá? Ele vai estar aqui Requester, e aqui, entrando nele, você vai ter algumas informações. Então, você vai ter a URL, o crawl, a URL de fato, que é o endereço da página, da API que você quer utilizar, o método, o formato, application/JSON, o multipart form data e o tratamento. Tá? Aqui a gente também tem alguns outros campos, como body, headers e carry. No método, explicando bem por cima como é que funciona cada um, o método get normalmente ele é utilizado para você obter alguma informação, tá, da API. O post é para você enviar, o put e o patch seria para atualizar, o delete para você excluir, né, para você de fato remover, e o options para aquelas APIs que tem um tratamento diferente com essas informações que chegam, no caso com esse método, tá? Eu vou mostrar aqui, eu já tenho uma API aberta, que é a VAP, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão utilizar o Requester com essa API. Lembrando que vai se encaixar para qualquer outra API que você tenha. Então aqui no Requester, eu vou utilizar primeiro o curl. O curl, ele basicamente, se você pega a URL e cola aqui, ele já preenche automaticamente os campos para você, tá? Lembrando que esses campos, normalmente ele vai vir com uma API key. Essa API key, de fato, você vai precisar substituir colocando a sua. Então, vamos aqui na VAP. Vou copiar. Aqui em cima ele está escrito curl. Então sempre seleciona essa opção aqui como curl e vem aqui e copia ela aqui no cantinho. Copiei ela, então ele já tem essas informações aqui. Venho novamente na Fiction, selecionado o curl e eu dou um Ctrl V. Vocês viram que ele já veio aqui para mim algumas informações, já selecionou um método, tá? Já selecionou todas as informações que serão necessárias para mim utilizar. Então aqui no body eu tenho application/JSON, eu tenho o tratamento de JSON, eu tenho o input, tá? Nos headers eu tenho authorization, o better, o token, o content type, o application JSON e as carries eu não tenho nenhum. Então basicamente eu não precisei colocar nenhuma informação a mais. Da mesma forma que eu copiei lá na VAP API, ele já conseguiu retornar aqui para mim. Agora fazendo esse processo na mão. Então vou deixar esse requester aqui e vou fazer o processo na mão. Vou abrir aqui. Vou utilizar basicamente essa mesma requisição. Lembrando que você precisa ler a documentação deles, do que eles pedem, do que é requerido de fato. Batendo o olho aqui na VAP API, que é uma API muito boa, eu consigo já ver os campos que são requeridos, que eu não consigo deixar de fora, vamos dizer assim, tá? E também ele já me mostra os métodos que eu devo utilizar. Então aqui, ele normalmente vai mostrar o método que você vai utilizar e o endpoint. O endpoint é a URL. Então eu vou copiar aqui a URL, venho aqui, colo essa URL, verifico o método que é o método post, venho aqui no método, seleciono o método post, tá? Verifico também a request que ele me pede para fazer. Então aqui, ele pede para mim ter um input de alguns itens, tá? Eu abrindo essas informações, então eu tenho o message array, que é uma string requerido, tá? Essas informações aqui são mais técnicas, vamos dizer assim, tá? Então é interessante, ou você consegue fazer esse processo também colocando um GPT, mas é interessante você dar uma lida para você saber como é que ele vai estar fazendo isso. Tá? Então aqui na direita eu vou utilizar já propriamente o curl para pegar algumas informações, para não ter que ficar montando completamente do zero. Então aqui para mim ele tem o campo authorization, copiar esse campo, vou ver aqui nos headers, clicar nesse mais aqui daqui, então Ctrl V e verificar o formato que ele me pede. Então ele pede better e o meu token. Então eu vou copiar o better aqui e aí sim, better e aí sim coloco o meu token. Vou simular um token aqui, tá? Mas normalmente eles vão vir de alguma forma diferente, tá? Então aqui eu já coloquei o meu token. O content type ele já veio, tá? Ele já vem pronto aqui, application/JSON. E aqui, esse "-d" normalmente é para o body. Então ele me pede um input aqui, que é o hello world, que é na help me, tá? Ele não tem
nenhuma chamada para API pronta aqui que dê para você utilizar de base, mas você consegue utilizar esses campos para você ir fazendo. Então, vem aqui no body, já deixo o formato application/JSON, que é o formato que ele pede, e vem aqui, abre as chaves e coloca a mesma coisa que ele me pede. Então, ele me pede um input, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar entre aspas, tá? Então, vou abrir aspas aqui, input, vou fechar ele, colocar dois pontos e aspas novamente, e vou colocar aqui minha mensagem, tá? Então, aqui eu vou colocar: olá, tudo bem? Como você está? Tá? Colocar uma mensagem simples aqui e selecionando toda essa mensagem e dando um Shift Tab você consegue identar ela, que é basicamente deixar ele bonitinho, tá? Mas caso você não fizer esse processo, ele vai dar certo da mesma forma, tá? Basicamente é esse campo que ele está me pedindo. Então vamos lá. Ele pede também para, caso eu queira utilizar um Assistant ID. Então vou vir aqui, copiar um Assistant ID, vou vir aqui, vou colocar uma vírgula no final dessa requisição, vou dar um Ctrl V, abrir aspas novamente e colocar o Assistant ID, tá? É essa questão, mas você montar essa requisição é mais você testando e verificando como é que ele vai estar pronto, tá? Como é que ele vai fazer, verificando também os erros. Se eu, por exemplo, clicar aqui em testar, então vou colocar um Assistant ID aleatório aqui, não tenho nenhum pronto. Mas se eu colocar qualquer coisa aqui, por exemplo, eu clicar em testar, ele vai dar que eu não estou autorizado. Daí ele vai dar a mensagem aqui, ó, invalid key. O que, que é aqui? Eu já consigo saber que é a minha API key aqui que está inválida, que eu não coloquei uma válida de fato, tá? Esse application/JSON, para quem não conhece muito como é que funciona essa questão, eu recomendo fazer uso do chat GPT, tá? Vocês jogarem lá no GPT com alguma instrução pedindo para ele montar alguma requisição para vocês, tá? Então eu vou mostrar também como é que vocês conseguem fazer isso. Então aqui no chat GPT, tá? Você vai dar uma instrução para ele bem simples. Você monte um board para mensagem para a VAP AI. E eu também vou colocar o link da documentação, tá? Então, aqui eu venho, copio o response, dou um Ctrl V aqui e mando para ele criar para mim. Esperar ele montar para mim aqui essa informação. Ó, então, claro, vou montar um exemplo no body JSON. Então, ele já montou aqui para mim, basicamente da mesma forma que eu fiz ali, tá? Vou copiar e vou colocar aqui dentro, tá? Lembrando que você pode colocar mais instrução para ele, tá? Eu só estou colocando de uma forma que fique melhor ali para me mostrar aqui para vocês. Então ele já montou completamente o body. Essas barras aqui são comentários que o chat GPT ele coloca para você saber o que está sendo feito em cada ponto ali. Tá? Eu vou remover essas mensagens, tá? E vou deixar ele simplesinho. Então basicamente ele vai funcionar dessa forma aqui. Então o chat ID, o message type, content, que de fato é a mensagem que você vai mandar, e basicamente essa é a estrutura do body, tá? Lembrando que isso aqui é um exemplo extremamente simples, tá? Varia muito de requisição para requisição, de API para API. Por exemplo, aqui na VAP AI, API, eu consigo pegar a minha API key facilmente. Então, vem aqui, coloco o VAP AI, eu consigo pegar facilmente a minha API key fazendo login, tá? Então, vou clicar aqui em Open Dashboard, fazer login com o Google. Então, ele vai ter um campo aqui para mim na esquerda com uma API Keys, tá? Dependendo do que você tem aí da sua API, ele vai mostrar de uma forma e ele já vai mostrar minhas APIs Keys que eu tenho aqui, tá? Então, basicamente, basta você copiar ela, vir aqui na Ficon, aqui nos headers e colar a sua API key aqui, tá? Basicamente dessa forma que funciona o Requester. Esse aqui é mais um tutorial simples ensinando como é que você consegue utilizar o Requester, focando bastante na parte do curl, que para o pessoal que é mais leigo se torna bem mais simples de você utilizar, tá? Lembrando, a parte de você ler a documentação é extremamente importante, e se você não quiser ler a documentação, você consegue fazer uso do chat GPT, que ele vai te dar um body pronto aqui, basicamente uma requisição pronta para você fazer o uso disso, tá?